A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e também aos amigos do Portal DBD. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 as lições bíblicas editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, que traz o tema para nós: Aviva tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E o comentarista deste primeiro trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Lição 7, com data para dia 12 de fevereiro de 2023, traz o título Estevão, o mártir avivado. E a nossa leitura diária de sábado se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 14 e versículo 13. Os que morreram em Cristo são bem-aventurados. Vamos para a leitura do texto sagrado, Apocalipse capítulo 14 e versículo 13, que nos diz assim: E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Meus amados irmãos, os que morrem pela fé em Cristo durante a tribulação são especialmente abençoados. Por quê? Eles são libertos da perseguição, dos suplícios e do tormento e estarão em Cristo. Também podemos ler também um texto muito interessante que fala também dessa tribulação, aos males e às tribulações da vida, em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 1 e 2, também diz para nós que depois voltei-me e atentei para todas as expressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não tinham consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que morreram mais do que os que vivem ainda. Meus amados irmãos, olhando em volta para o mundo que rejeitava os caminhos de Deus, Salomão via opressão por toda parte. Via também que os oprimidos não tinham ajuda. Hoje continua a haver muita opressão no mundo, mas há consolo à disposição do homem, porque nosso Deus é o Deus de toda a consolação. Conforme em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Deus Pai consolava os seus nos antigos tempos, quando nele confiavam, conforme Salmos 86, número 17, Isaías, capítulo 51, versículo 3 e 12. Jesus ministrava consolo e cura quando esteve na terra, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, e versículo 22. E o Espírito Santo nos foi prometido, melhor dizendo, por Jesus como outro consolador, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. É preceito bíblico para os crentes também, e que eles, melhor dizendo, consolem uns aos outros, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 4. Meus amados irmãos, que o irmão que for dar aula, a irmã que for dar aula no domingo, no dia 12 de fevereiro de 2023, com esse tema maravilhoso, onde vamos falar de primeiro mártir, né, da igreja primitiva, que era Estevão, o mártir avivado. Você tem uma aula maravilhosa, que o Espírito Santo te conduza nesta aula, que você possa dar uma aula cheia, completa, né? Vamos dizer assim, do Espírito Santo, e que as pessoas possam entender que ainda há um remanescente, que como Estevão, ainda há remanescentes na terra com o mesmo intuito e com a mesma disposição de Estevão, que foi o mártir avivado, que nós possamos também seguir o exemplo deste homem cheio do Espírito Santo, que pregava com autoridade a palavra do Senhor e que não se rebaixava para ninguém, porque ele estava cheio do Espírito Santo
E o Espírito Santo dava-lhe autoridade, coragem, encorajava a falar de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.